Vamos ler a palavra, né, no livro de Provérbios. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra. Temos vários textos aqui. Provérbios 24. Nós vamos ler do verso 3 ao 5. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmeras de tudo o que é precioso e agradável. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento aumenta a força. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre algo que a sabedoria, o entendimento e a força. Às vezes nós confundimos porque nós estamos vivendo num mundo em que o conhecimento natural, o conhecimento das coisas, os estudos têm se misturado muito e nós às vezes enveredamos por conhecimentos que não é aquele conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos, aquele conhecimento, aquela sabedoria que vem do alto, que vem do Pai das luzes, como o apóstolo Tiago escreve, né, lá no livro de Tiago. Então, aquela sabedoria que vem de Deus. Às vezes buscamos conhecimentos, é claro que nós vamos estudar, que nós vamos nos aperfeiçoar na nossa profissão, os jovens, né, vão para a faculdade, vão estudar, mas nós precisamos do conhecimento, da sabedoria, que aumenta a força. Qual é essa força que o livro está falando, que o Senhor está nos falando? É a força no espírito. Nós precisamos nos fortalecer em nosso espírito. Podemos ter conhecimento prático? Sim. Podemos entender da lei da física? Sim. Podemos entender de tudo que a ciência tem ensinado? Sim. Mas nós não podemos abrir mão da sabedoria, do conhecimento e da força que vem do Senhor. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos em que as pessoas têm caminhado por caminhos tortuosos, por caminhos que não são do Senhor. Então, as informações são muitas. Então, nós colocamos, né, nós temos aí vários sites de busca, nós temos YouTube, nós temos Google, nós temos vários sites, e nós colocamos uma palavra lá, sai aquele monte de coisa, e às vezes nós começamos a estudar, a entender coisas, e o nosso entendimento vai para o lado prático. Então, vai para o lado secular. E hoje o Senhor quer nos levar a buscar o entendimento, a buscar uma sabedoria, a buscar um conhecimento que vai nos encher, que vai encher o nosso espírito, que não vai nos apartar da presença do Senhor, que não vai nos apartar da presença do Pai, da presença de Deus, do Espírito Santo. E nós temos visto, nós temos ouvido, né, quantos testemunhos, quantas pessoas falando, né, que os filhos vão para a faculdade e na faculdade o filho desvirtua, o filho desencaminha. Sabe, foi para a faculdade fez a cabeça do meu filho. Então, assim, o que aconteceu? O conhecimento secular encheu a mente daquele jovem e ele se apartou do conhecimento espiritual. Ele se apartou do que ele aprendeu em casa com os pais, do que ele aprendeu na igreja. Então, isso tem acontecido, e não é de hoje, mas tem aumentado, cada vez mais isso tem aumentado. Nós sabemos que existe um plano aí do maligno para arrebanhar os jovens. Nós sabemos que o inimigo está de olho na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos firmar na palavra e mostrar para eles que o conhecimento real, que aquele que nós precisamos buscar primeiro, é o que vem do alto, é o que vem dos céus, é o que é espiritual. Porque sem o que é espiritual, o que é secular, o que é físico, não vai nos levar para lugar nenhum, só vai nos levar para baixo. E nós precisamos, nos tempos em que nós estamos vivendo, tempos difíceis como são os de hoje, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar para cima, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Mas nós precisamos dar o exemplo. Se eu não olho para o alto, se eu não firmo a minha fé em Jesus, se eu não busco a sabedoria, o conhecimento, a força que vem de Deus, se eu não der o exemplo, como que eu vou ensinar aqueles que estão olhando para mim?
Como que eu vou ensinar os meus filhos, os meus netos, os genros, aqueles que estão se achegando? Como que eu vou ensinar a eles se eu não estou praticando? Então, nós precisamos buscar a sabedoria, o entendimento, a força que vem do Senhor, que vem de Deus. E aqui em Provérbios, a palavra nos diz que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se firma. Eu quero falar da casa espiritual, a nossa casa espiritual. Com a sabedoria se firma a casa, então com o entendimento ela se firma. E o conhecimento enche as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Que conhecimento é esse que vai encher as câmeras? Então, vamos imaginar uma casa aqui, né, uma casa enorme, e nós podemos entender que as câmaras é o que está lá dentro, é a despensa, é o que está lá mais ao fundo da casa. E o que é que vai encher as câmeras? O que está lá no fundo da nossa casa espiritual, o que está lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos, de tudo o que é precioso e agradável. O que é que vai encher o conhecimento? Mas que conhecimento é esse? É o conhecimento de Deus. Mas como eu conheço a Deus? Eu já ouvi falar, eu sei que Deus é o Criador de todas. Eu creio, nossa, sim, Deus é o Criador. Eu olho para a natureza, eu sei que alguém criou tudo isso. Eu sei que um ser inteligente criou tudo isso, porque isso não se criou sozinho. Eu creio, sim, eu conheço a Deus, sim. Não, você ouviu falar que existe um Deus Criador que criou todas as coisas. Porque conhecimento, intimidade, nós precisamos buscar. E é todo dia com afinco. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Conhecê-lo é quando nós andamos com Ele, quando nós caminhamos com Ele, quando nós falamos com Ele todos os dias, quando nós lemos a sua palavra, quando nós buscamos entender. Espírito Santo, o que o Senhor está me dizendo aqui? Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Ensina mais sobre o Senhor, me ensina mais sobre o caráter do Pai, me ensina mais. Deixa eu dar só um pequeno exemplo aqui para vocês, antes de eu aprofundar aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando de conhecimento de Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre a atitude de... Só vou dar uma pincelada aqui, porque às vezes eu falo sobre o Velho Testamento como se... Esse dia a Nari me exortou. Que eu falo sobre o Velho Testamento como se todo mundo já soubesse, né? Todo mundo conhecesse, eu só dou uma pincelada. Mas só para vocês entenderem essa questão de conhecer o caráter de Deus, de conhecer a pessoa de Deus, de conhecer o amor de Deus, a profundidade de Deus. E falando sobre, então... Quando o povo de Israel saiu do Egito, então eles foram tirados do Egito, né? Moisés foi usado por Deus para tirar o povo que estava escravizado no Egito, e esse povo foi para o deserto. E esse povo foi para o deserto para ser tratado, e Deus ali foi ensinando ao povo como deveriam ser as coisas antes que eles entrassem na terra de Canaã. E Deus deu a Moisés todas as leis, todas as normas, a criação do tabernáculo, como seria o serviço no tabernáculo, como seria o sacerdócio no tabernáculo. E lembrando, gente, que tudo que Deus fez no decorrer do Velho Testamento foi mirando em Jesus. Foi mirando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que tudo aquilo era uma sombra do que aconteceria. Então, tudo remetia a Jesus. Tudo remetia ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus imaculado, que viria, morreria e ressuscitaria e depois voltaria para nos buscar. Certo? Tudo isso. Então, quando Deus, se nós lermos e atentamente Levítico, Número, as ordens de Deus, como foi os detalhes que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo, a unção que ele deu a Oliabe e Bezalel, sabe? Deus deu uma unção àqueles dois de artista para eles construírem tudo conforme Deus havia falado. E Deus estabeleceu Arão como sacerdote, e estabeleceu Nadab e Abiú, seus filhos, que seriam os ajudadores, e depois eles seriam sacerdotes, herdariam, né, o sacerdócio no lugar de Arão.
E eu conversando sobre isso, eu falei sobre o que aconteceu com Nadab e Abiú, que eles entraram. Então, o fogo, gente, o fogo do altar, do incensário, deveria estar aceso constantemente, porque o altar do sacrifício estava preparado para receber um inocente, para receber um cordeiro inocente que morreria pelo pecado do povo, certo? E isso remete a Jesus, ao Cordeiro de Deus inocente, imaculado, que veio morrer para tirar o pecado do mundo. Então, o altar tinha que ser muito cuidadoso. Para queimar, para acender o fogo do incensário, tinha que ser tudo com muito cuidado, com muito temor, porque tudo aquilo ali remetia a Jesus. E aí, o que aconteceu? Falando sobre Nadab e Abiú, Nadab e Abiú eram jovens, imaturos, que ainda não tinham o conhecimento, a sabedoria. Eles estavam sendo preparados, e eles foram e acenderam um fogo estranho. E a Bíblia só diz isso, não dá muitos detalhes, né? Eles foram e acenderam um fogo estranho, e eles foram fulminados na mesma hora, no tabernáculo. E aí, eu conversando, a pessoa falou assim, nossa, mas Deus era muito bravo. Até achei engraçado ela usar a expressão bravo, que às vezes as pessoas usam até outras expressões, né? Mas a gente faz eu fiz todo esse rodeio só para falar sobre o conhecimento de Deus, que às vezes as pessoas têm uma ideia errônea do caráter de Deus, de quem é Deus. Deus não é bravo. Ele não é, porque naquele momento, Nadab e Abiú, eles tocaram onde não deveriam tocar, porque eles estavam tocando no altar que remetia a Jesus, e tudo que eles tocavam, e tudo que feria o propósito de Deus em relação a Jesus, acendia a ira no coração de Deus. Acendia. Olha, para vocês verem, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha. Ele não deveria ter ferido, ele deveria ter falado a rocha, e a rocha é um exemplo de Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Então, nós precisamos conhecer a esse Deus, conhecer o seu amor, conhecer o caráter de Deus, sabe? Para quando alguém fala assim, não, mas Deus era muito bravo, né? Eu já ouvi um pregador falando assim, brincando, ele falou assim, olha, parece que Deus era muito bravo, muito irado, e quando Jesus veio, ele se converteu, né? Foi só uma ironia, algo que, né? Mas algo assim, para a gente entender que as pessoas têm um conhecimento errôneo de Deus, e que nós precisamos conhecer a Deus e levar as pessoas a conhecê-lo também. Que não adianta eu falar, sabe, não, mas não é assim. A gente explica, fala, mas cada pessoa precisa ter a sua experiência com Deus, a sua experiência de conhecê-lo atentamente. E essa sabedoria que o livro de Provérbios está nos trazendo, esse entendimento, esse conhecimento que enche as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Então, vamos olhar para a nossa casa espiritual, vamos olhar para dentro de nós e imaginar onde estão as câmaras, onde estão as nossas câmaras. Vamos imaginar uma casa, vamos imaginar uma sala, vamos imaginar os quartos, e vamos imaginar, hoje seria assim, não seria despensa, vamos imaginar um closet, né? Lá no fundo, onde as mulheres colocam tudo que elas mais amam dentro do closet. Vamos imaginar as câmaras lá no fundo daquela casa, aquele quarto, e ali é aquele lugar secreto, onde o Senhor, onde nós damos ou não acesso ao Pai. Porque às vezes nós fechamos essa porta e guardamos tudo que nós não queremos lá e não damos acesso ao Pai, às câmaras. Mas o que o Pai quer? O que o Senhor quer por meio do Espírito Santo? Ter acesso às câmaras da nossa casa espiritual e enchê-la de tudo que é mais precioso e agradável. Lá dentro pode ter coisas que não são preciosas. Lá dentro pode ter coisas que não são agradáveis. Mas o Pai quer que nós adquiramos sabedoria, conhecimento e enchamos a câmara da nossa casa espiritual de tudo que é mais precioso e agradável. E o que é mais precioso e agradável, que não é a presença do Senhor, que é aquela paz que o Senhor nos promete, que é a alegria que vem do Espírito Santo, aquela alegria que tristeza nenhuma, aquela alegria que
que dificuldade nenhuma, aquela alegria que turbulência, tempestade, enfermidade nenhuma pode nos tirar. Em todo momento, em todo tempo, estamos bem, estamos alegres, porque estamos cheios da presença do Senhor. Precisamos entender, caminhar com o Senhor e conhecê-lo. E vamos continuar aqui. Então, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do Senhor, que é como se busca um tesouro, como buscamos uma riqueza, como buscamos nos aprofundar, nós precisamos buscar essa riqueza do Senhor. Lá em Provérbios 9:10, o Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O conhecimento de quem? O conhecimento do santo. Então, o conhecimento do Senhor, que é santo. Eu busquei em outras referências, eu busquei na NVI também, aí todas trazem esse termo. O conhecimento do santo é prudência. Então, nós precisamos conhecê-lo, conhecer a santidade de Deus, conhecer a Deus, o caráter de Deus. Isso é prudência. Aí nós poderemos agir prudentemente. Quantas vezes nós temos visto tantas imprudências, tantas coisas acontecendo, brigas em família, por falta de quê? Por falta de ter prudência. A pessoa não foi prudente, a pessoa não falou o que não devia, a pessoa foi impetuosa, soltou palavras que não deveria e gerou uma contenda que não precisaria ser gerada. Se ela tivesse prudência e sabedoria que vem do Senhor, aquele mal não teria acontecido. Então, nós precisamos conhecer o santo para que nós tenhamos prudência, para que nós sejamos prudentes em todo tempo, em todo momento, e tenhamos sabedoria. Quando deixamos de buscar a presença do Senhor, não nos humilhamos reconhecendo que precisamos do Espírito Santo. Gente, todos os dias nós precisamos nos prostrar. Falar, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, vem comigo, sê comigo, me ajuda, me ensina, me mostra. Eu não posso sair sem o Senhor. Então, sempre, o que vai acontecendo? Quando nós vamos deixando o temor do Senhor, quando nós vamos deixando de buscar a sabedoria, de buscar o conhecimento, e nós vamos nos enfraquecendo. Porque aqui o texto nos diz que o homem de conhecimento aumenta a força que vem do alto, que nos leva a caminhar com Deus. Porque todos os dias somos tentados, todos os dias o inimigo é astuto, todos os dias ele, vamos falar como o pessoal lá de Urutaí, ele nos arrodeia para todos os lados, ele fica nos arrodeando, sabe? E eles ficam em volta, nós sabemos disso. Nós sabemos que todos os dias o inimigo vem nos tentar, vem nos testar, e ele sempre nos testa nas nossas fraquezas, ele sabe as nossas fraquezas, sabe? E como vamos fazer para ficar de pé, para aumentar a força no Senhor, para não cairmos, para não negligenciarmos a palavra de Deus, para sermos um testemunho vivo por onde quer que formos, no trabalho, na família, nos estudos, seja onde quer que estivermos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos, porque a palavra nos diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, se nós estamos de pé, nós precisamos vigiar para que nós não caiamos, para que nós não caiamos em condenação. Jesus, a todo momento e em todo tempo, ele foi falando, explicando, contando parábolas, e quando Jesus foi falar sobre o final dos tempos, lá em Mateus 24, o que ele fala? Orai e vigiai para que não entreis em condenação. Orai e vigiai para que não entreis em condenação. Então, eu aceitei a Jesus, eu entreguei a minha vida, eu busco conhecimento, eu acredito, eu tenho a certeza da minha salvação, eu sei que um dia o Senhor vai voltar, Ele vai me buscar, mas, mesmo assim, eu preciso orar e vigiar para que eu não entre em condenação. E aí eu peguei alguns exemplos. Porque quando nós paramos de orar, eu falei para vocês, né, há 3 palavras atrás, que eu sempre ia mencionar a oração, eu sempre ia falar sobre oração. Deus tem me movido a falar sobre oração. Então, sempre que eu subir aqui, gente, eu vou falar sobre oração. E
Quando nós deixamos de orar, gente, a soberba entra no nosso coração. A soberba, a autossuficiência. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor, ela não... Por exemplo, eu deixo de orar, eu deixo de buscar o Senhor, eu me sinto autossuficiente, mas Deus continua me abençoando, porque Ele é misericordioso. Sabe, eu vou notar que eu caí lá na frente. Eu vou notar que eu estou enfraquecendo quando vem o baque. Mas quando eu olho para trás, eu vejo... Olhe de onde caístes, veja de onde caíste. Eu vejo que foi lá atrás que as coisas começaram a acontecer. Mas aí o estrago já está feito. Aí, até eu voltar a buscar a presença de Deus, buscar o perdão das pessoas, o perdão de Deus, quando alguém cai em pecado, é isso, é uma luta. A pessoa se prostra, a pessoa não consegue se levantar rápido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Foi aos poucos. Nós sabemos que o tentador vem, e ele é astuto, e ele vem aos poucos, ele não nos enlaça de uma vez. Vamos olhar, ele foi assim desde o princípio. Vamos olhar lá no início como foi com Eva. Ele rodeou, gente, ele não falou com Eva da primeira vez e a Eva já foi lá e já comeu o fruto, não. Ele rodeou a Eva, ele tentou a Eva, ele cercou a Eva, ele adulou a Eva, ele falou da beleza dela, ele falou de como ela poderia ter mais conhecimento, né? A Bíblia não diz isso, estou aqui conjecturando, mas é assim que eu imagino, é assim que ele faz conosco. Sabe, ele não vem de uma vez. Ele não vem de uma vez para uma mulher casada e honesta e falar, agora você vai encontrar outra pessoa. Não é assim, sabe? Ele não vem um funcionário honesto, fiel, que lida com o dinheiro do patrão. Ele não vem de uma vez e fala assim, agora você vai tirar um dinheiro do seu patrão. Não é de uma vez, ele vai cercando. O exemplo do funcionário mesmo, que lida com o dinheiro do patrão. Ele vai colocar uma necessidade, alguma coisa na família, e ele vai tentando, rodeia, não pega, não vai fazer falta, seu patrão é rico, ele não vai precisar, ele não vai nem ver, depois você devolve. Você vai só pedir emprestado, mas você não vai falar para ele. Depois você devolve. Então, ele vai tentando nossa mente, ele vai nos cercando naquilo que ele sabe que é a nossa fraqueza. E ele vai até ele conseguir nos derrubar. Mas esse esfriamento vem junto com a falta de busca de sabedoria e conhecimento do Senhor, com a falta de busca da presença do Senhor. Nós vamos enfraquecendo e não vamos percebendo que estamos enfraquecendo. Então, o inimigo foi rodeando a Eva, ele vai nos rodeando, e nós não percebemos que estamos sendo tentados, que estamos sendo envoltos, que estamos sendo engodados no engano. Né? Há um engano, e o inimigo ele está sempre nos rodeando. Mas eu não sou tão importante assim, não. Você é tão importante, sim. Você é filho de Deus, você está em busca da salvação, você crê em Jesus Cristo, você está esperando o céu. Então, você é importante, sim. O inimigo se preocupa, sim. Ele se envolve, sim. Ele investe tempo em você, sim. Por isso que nós precisamos investir tempo na presença do Senhor, investir tempo em conhecer ao Senhor, investir tempo em ler a palavra. Em ler a palavra, há quanto tempo? Há quanto tempo nós, não lemos um livro da Bíblia todinho, de ponta a ponta? Há quanto tempo nós não pegamos um livro, estudamos ele, tentamos entender, tentamos compreender o que o Senhor quer dizer naquelas profecias, o que o Senhor quis usar aquele profeta, o que aconteceu? Há quanto tempo nós não tiramos um tempo para estudar? Estudar, não somente ler 3 versículos, abre lá a Bíblia, lê 3 versículos e ora, mas pode também, mas não é o suficiente. Há quanto tempo nós não pegamos um livro todo? E hoje eu vou tirar um tempo do meu dia, do meu feriado, no meu sábado, do meu domingo, da minha noite, e eu vou ler um livro todinho. Eu vou pegar o livro de Esther e vou ler. Mas eu já conheço. Você não tem noção de quanta coisa Deus vai falar com você naquele livro que você já conhece a história. Você não tem noção do que Deus vai falar com você naquele livro, seja de Esther, seja de Ruth, seja Zacarias, Malaquias, seja qual livro for,
que você for ler na palavra de Deus, se você começar a ler e falar, Senhor, agora eu vou ler a tua palavra e nada vai me atrapalhar. Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo neste livro. Você não tem noção de quanta riqueza o Senhor vai encher as suas câmaras ao ler um livro. Há quanto tempo? Medite aí no seu coração, há quanto tempo você não pega um livro todo da Bíblia e lê ele de ponta a ponta, senta e lê. Não importa se vai demorar 2 horas, 3 horas, 1 hora, meia hora, mas agora eu vou ler este livro e eu quero que Deus fale comigo por meio deste livro. Eu estou falando isso para vocês, porque isso acontece comigo. Essa semana aconteceu. Eu voltei ao livro de Esther, por isso que eu mencionei Esther. Gente, como Deus foi ministrando ao meu coração, como Ele foi falando, como Ele foi me ensinando. Eu falei, Senhor, mas parece que eu nunca li esse livro. Eu até já ministrei palavras sobre Esther. Sabe, parecia que onde estava aquele texto que eu não tinha enxergado antes? Estava ali. Só que eu tinha lido em outro momento, de outra forma. Deus queria falar comigo naquele momento. E Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você por meio da sua palavra. É bom ouvir palavras. Palavras que estão no YouTube. É bom, mas é muito melhor você ler e ouvir o teu Deus, o teu Pai Celestial, por meio do Espírito Santo, ministrar ao seu coração, por meio dessa palavra. É mais forte, é mais real, sabe? Você sente que Deus está ali pertinho, falando com você. Olha a sua importância. Olha o quanto você é importante. Você tem um Deus criador, amoroso, que enviou seu Filho para morrer por você e que está pronto. Ele quer falar com você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Assim como o inimigo quer te rodear, quer te cercar, quer te tragar, quer te levar para o lado dele, o Senhor está buscando pessoas com as quais Ele possa falar. Ele quer falar contigo, Ele quer ministrar o seu coração, Ele quer te ensinar. Não se contente só com a celebração, não se contente só com o domingo. É muito pouco, gente. É muito pouco isso aqui no domingo. Deus quer mais. Ele quer te dar mais. Assim como Ele quer mais de você, Ele quer te dar mais. Ele quer te mostrar mais. Ele quer te ensinar mais. Ele quer ministrar o seu coração. Vai que no outro dia você vai conversar com uma pessoa, assim, aleatoriamente, casualmente, e aí Deus já ministrou o seu coração. Você tem algo precioso para entregar para aquela pessoa. E o propósito de Deus se cumpre. Todos nós temos uma vida com propósito. Todos nós temos um propósito. Não importa se você não tem um chamado para o louvor, ou para a ministração da palavra, ou para missões, mas você tem um chamado pessoal, individual, e o Senhor quer te usar. O Senhor quer falar por meio da sua vida. Imagina você alcançar um coração que está ferido, com uma palavra que o Senhor ministrou ao seu coração no dia anterior. Os céus fazem festa. O Senhor quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. Ele quer te dar dos tesouros escondidos. Ele quer encher as suas câmaras de tudo que é mais agradável e precioso. Ele quer te dar. Ele quer te oferecer o melhor do que Ele tem, o alimento que vem do céu. Ele quer te oferecer o maná que está escondido. Ele quer te oferecer isso. Não contente com comida estragada. Não contente com comida estranha, com comida perdida que está no mundo. Queira o alimento que vem do Senhor. Queira a comida que vem do céu. Queira a comida cheirosa, bem feita, bem preparada, que vem do Senhor para você. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos. Os dias são difíceis. O inimigo tem tentado. Nós estamos prestes a cair. Porque a Bíblia diz isso, a palavra nos diz isso. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Qualquer um de nós está prestes a cair. Nós precisamos vigiar. Nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Achar que somos o tal, que somos fortes. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. Nós precisamos nos prostrar diante dEle, receber o conhecimento que vem do Senhor e nos deixar usar pelo Senhor. Por que o inimigo tanto luta contra nós? Ele está preocupado conosco? Não.
mas nós somos uma arma de guerra. Nós na presença de Deus, nós ouvindo a voz do Senhor, nós conhecendo o caráter de Deus, nós tendo sabedoria do Senhor, tendo entendimento que vem do alto, nós somos uma arma letal para o inimigo. Ele não consegue chegar perto, primeiro. Ele só chega perto se nós enfraquecermos, se nós buscarmos a comida que vem dele. Se a gente começar a buscar muita coisa que vem de Deus, que vem do mundo, né? Muita coisa secular. E aí nós vamos nos alimentando daquilo, e aquilo vai crescendo, a carne vai fortalecendo, e aí a hora que a gente vê, a gente está longe do Senhor e o perigo está aí. Mas, quando nós buscamos o alimento que vem de Deus, nós buscamos a presença do Senhor, nós buscamos aquilo que é bom, que é agradável, que é precioso, que é aprazível, aquilo que vai alimentar o nosso espírito, o inimigo não chega perto, ele vai se afastando. A palavra diz isso. É um texto que já virou um chavão, né? Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a palavra está aí, ela nos ensina como nós devemos agir. Como nós devemos agir. E a todo momento nós temos visto cristãos caindo, tropeçando e caindo, sabe? E o inimigo está lutando por isso, porque nós, na presença de Deus, somos uma arma muito forte. Nós estamos prontos para conquistar corações para o Senhor, conquistar vidas para o Senhor, ensinar o que é reto, o que é certo. Quantas vezes nós nos calamos? Quantas vezes nós estamos numa roda, as pessoas estão falando sobre coisas seculares, estão falando sobre política, sobre coisas, e nós nos calamos, nós não nos posicionamos como servos de Deus e falamos, olha gente, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Não é bem assim, a palavra diz assim e assim. E nós nos calamos, porque nós ficamos o quê? Acuados diante do conhecimento das pessoas seculares, do conhecimento secular. Nós precisamos ser a voz que clama no deserto. Nós precisamos ser a voz que clama. Nós somos a voz do Senhor na terra. Nós precisamos buscar de Deus para que possamos falar, para que possamos ensinar, para que possamos ajudar os outros. Às vezes aquela pessoa que está ali toda charmada, toda cheia de arma e falando aquele monte de coisa, aquela pessoa, aquilo ali é uma proteção que ela criou. É apenas uma proteção, porque ela está ferida. Ela está precisando de alguém que mostre a ela o caminho. Ah, mas ela já conhece, ela já sabe. Não, gente, não conhece. Ela ouviu falar, mas ela não conhece. Ela não sabe. Nós precisamos insistir e falar, olha, mostrar a cura, mostrar o caminho, mostrar a Jesus, mostrar. Não, mas eu já conheço. Não, calma aí, você ainda não conhece verdadeiramente. Você precisa conhecer verdadeiramente o Senhor para que você receba a cura da qual você está precisando. E aí, se você está na presença de Deus, Deus vai ministrando no seu coração, você vai falando coisa que aquela pessoa está passando, e ela começa a abrir o coração, sabe? Nossa, mas ela está falando coisa que eu não falei. Como é que ela sabe disso? É o conhecimento que vem do Senhor. Mas isso não é específico para o profeta, porque fulano é profeta. Não, isso é para todos nós que buscamos ao Senhor. O conhecimento que vem de Deus, este é o dom, a palavra do conhecimento. Você está falando com uma pessoa e, de repente, você entra no coração daquela pessoa e você começa a falar coisas que ela sabe que não falou para você. E aí, você começa a penetrar no coração daquela pessoa. E é isso que é o propósito de Deus. É que nós levemos a palavra dele, é que nós ensinemos aos outros. Mas para eu ensinar, eu preciso aprender. Para eu mostrar o caráter de Deus, o conhecimento de Deus, eu preciso conhecê-lo primeiro. Eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso saber e viver o que está aqui. Para que eu tenha um respaldo. Para que o brilho, a luz do Senhor brilhe em mim. Eu preciso conhecer o que está aqui, eu preciso ler, eu preciso comer, eu preciso me alimentar dessa palavra, eu preciso ter sede. Quanto mais eu ler, mais eu quero, mais eu quero. Quanto mais eu conheço, mais conhecimento eu quero ter. Eu preciso entender o caráter de Deus, para que eu comprove isso para os outros. Esse é o propósito do Evangelho, este é o Evangelho de Cristo, é que nós levemos a palavra a outros, ide por todo o mundo e pregai
vai, pregai o evangelho a toda criatura. Você não vai lá para a África, você não tem um chamado missionário. Você não vai lá para o Haiti, você não tem esse chamado missionário, mas você tem um chamado missionário para evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos esse chamado, todos nós somos missionários, sim. Talvez não com um chamado específico, mas com um chamado, com uma missão. Qual é a missão que Jesus nos deu? Ide, o ide de Jesus. Pregar o arrependimento, falar sobre Jesus, falar sobre o amor de Deus. Olha, volte-se para Deus. Olha, entregue a sua vida a Jesus. Entregue, conheça ao Senhor. E quando a pessoa começar a redarguir, começar a falar, você conhece ao Senhor? E ela vai parar e pensar que só ouviu falar. Então, conheça, busque conhecê-lo, busque esse amor. Nós precisamos, gente, nós precisamos renovar isso, nós precisamos abrir o caminho. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos fechando. O tempo, o Covid, né, o que aconteceu, a pandemia, tudo o que aconteceu meio que nos fechou dentro de casa. O inimigo nos fechou. Então, nos colocou dentro de casa e nós nos fechamos dentro da nossa casa espiritual também. Eu não sei se vocês têm percebido a mesma coisa, mas tem acontecido, sim, esse esfriamento. Sabe, esse esfriamento de não anunciar, de nos calarmos, de abaixarmos, deixarmos para lá. Nós precisamos reacender o fogo do Espírito Santo no nosso coração. O fogo do amor pelas almas, o amor pelo perdido. Gente, nós precisamos reacender esse nosso coração. O evangelismo, sair, pregar, falar, mesmo que você não tenha esse chamado evangelístico de pregar numa praça, de distribuir folhetos, de distribuir sopa, mesmo que você não tenha esse chamado, você tem um chamado para evangelizar o próximo, aquele que está perto de você. Você tem esse chamado, nós temos, todos nós fomos comissionados pelo Senhor. Assim como nós recebemos, nós precisamos dar. Assim como nós recebemos do Senhor, nós precisamos ensinar, nós precisamos falar, nós precisamos ministrar, nós precisamos mostrar o amor de Deus para as pessoas. O amor está se esfriando. Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra, porque Jesus já tinha um vislumbre, ele já sabia de tudo que estaria acontecendo hoje. Nós precisamos reacender esse fogo, gente. Nós precisamos nos unir, orar, clamar. Quanto tempo nós não nos unimos para isso? Vamos pensar aqui em família, como casal, como família. Quanto tempo vocês, como família, não se reúnem para orar? Para buscar a presença de Deus, para estudar a palavra de Deus, para buscar algo novo do Senhor, para ensinar os seus filhos. Quanto tempo esse fogo precisa ser reaceso, o fogo do altar na sua casa, as câmaras da sua casa precisam ser novamente cheias de tudo que é bom e agradável. Acender o fogo no altar, o fogo do altar nunca se apagará. O fogo do altar da sua casa, o seu altar de oração, nunca deve se apagar. Não deixe o fogo se extinguir, para não acontecer que, porventura, você vá e acenda fogo estranho nesse altar. Não deixe que fogo estranho seja aceso no altar de oração, no altar da sua casa espiritual. Tem fogo estranho chegando, o inimigo tem lançado dardos, o inimigo tem nos tentado, a nossa mente tem sido bombardeada. Se não é vídeo, se não é uma fala, é uma coisa, é a televisão, seja o que for. São as redes sociais, tudo tem tentado nos aprisionar. Tudo. Se você parar para pensar, tudo que você vê, deixa eu pegar um exemplo aqui, faz tempo que eu não mexo com o Facebook, o Instagram. Se você abrir, se você deixar, você vai um rios atrás do outro, a hora que você vê, você está vendo coisas que você não deveria estar vendo.
E aquilo ali é o quê? Um bombardeio na sua mente para te apartar do Senhor, para que venha fogo estranho dentro do altar. Quando eu estou falando de altar, eu não estou falando de um altar de pedra, um altar físico. Eu estou falando do altar dentro de você, o altar do Senhor. A presença do Senhor na sua vida. O altar que o Senhor construiu para que nele Ele habitasse. As suas câmaras, as câmaras da sua casa espiritual estão cheias de quê? Você tem buscado sabedoria, conhecimento, você tem buscado a força que vem do Senhor para encher as câmaras do altar, da sua vida espiritual, a sua vida com Deus. O que tem bombardeado a sua mente? O que tem caído no seu coração? O que é? São as mensagens dos rios, são os memes, ou é a palavra de Deus? O que tem caído no seu coração? E o que tem caído? Se você tiver uma percepção da presença de Deus, se você pensar assim, não estou falando que isso é errado, mas é só um exemplo. Vou maratonar em tal série. E você começa a maratonar naquela série. Se você está com a vida no altar, na presença de Deus, no 2º capítulo você já vê coisa errada. Não, isso não é para mim. Olha o que eles estão tentando passar. Gente, mensagem subliminar existe desde que a tecnologia surgiu. Desde os tempos antigos existe mensagem subliminar, sim. E nossa mente tem sido bombardeada e nós estamos deixando isso cair no nosso coração. Isso está nos enfraquecendo. Olha, se você está de pé, vigie para que você não caia, porque isso tem enfraquecido o povo de Deus. Está enfraquecendo. É muito mais fácil. Por quê? Porque aquilo ali nos interte, aquilo ali nos descansa, aquilo ali nos faz sentir mais, sei lá, mais o quê? Mas, às vezes, ler a palavra, às vezes até no início vai ficar cansativo, vai dar sono. Mas se você buscar diligentemente a palavra, ler o conhecimento que vem de Deus, encher as suas câmaras de tudo que é mais precioso e agradável, que está aqui, ó. Tudo que é mais precioso e agradável está aqui, na palavra, está aqui. Sabe, você vai ver a diferença entre o vil e o profano. Você vai ver a diferença, você vai notar a diferença. Não, mas eu li isso, a palavra diz isso, eu não vou me apegar a isto, porque a palavra me ensina que eu não devo. Nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo. Ainda mais que se aproxima aqueles dias. Ainda mais que nós sabemos que o fim está chegando. Ainda mais que nós sabemos que as coisas estão se apertando. Nós precisamos nos firmar na palavra. Nos firmar na palavra. Eu não sei se com vocês é assim. Eu não sei se é por causa da minha faixa etária. Mas eu não consigo. Eu já tentei ouvir a palavra, não consigo, eu preciso ler. Palavra no celular, nem tenho aplicativo Bíblia no meu celular, porque eu não consigo ler no celular. Eu tenho que ler o livro, eu tenho que ler aqui. Ó. Eu não sei se é uma diferença, questão de faixa etária, mas isso para mim, esse livro aqui é muito importante. E eu tento memorizar, porque eu guardo no meu coração uma palavra que eu ouvi assim que eu conhecia Jesus. Eu era um bebê, engatinhando em Cristo. Um dia um pregador falou, olha, parece que ele estava olhando para mim, apontando o dedo para mim. Um dia a palavra vai ser tirada e você precisa guardar esta palavra no seu coração. Um dia ela vai ser tirada de você. E me deu aquele, assim, que eu estava naquele primeiro amor, naquela paixão, lendo, estudando, querendo conhecer as histórias da Bíblia, querendo saber de tudo. E me veio aquele temor de pensar assim, meu Deus, um dia eu vou ficar sem isso. Não pode. E desde então eu tenho tentado memorizar, ler, buscar, aprender. E quanto mais eu busco, mais eu aprendo, mais o Senhor me ensina, mais o Senhor fala comigo. Mais Ele ministra. E não é diferente com nenhum de nós, gente. É para aquele que busca. Não é específico para fulano de tal. É para aquele que busca. É para aquele que tem sede. Todo aquele que tem sede, vem a mim. E eu lhe darei da água da vida. Venha, Jesus, a água da vida está aqui. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Você tem sentido? Analisa o seu coração. Analisa você aí agora. Você tem sentido rios de águas vivas fluir do seu ventre?
Tem sentido? Isso tem acontecido com você? Porque se a resposta é sim, busque mais, queira mais. Se a resposta é não, comece a buscar hoje. Senhor, eu quero rios de águas vivas fluindo do meu ventre. Como diz a tua palavra, eu quero, Senhor, eu quero atear fogo. Eu quero, Senhor, eu quero levar o fogo do Espírito para os corações. Eu quero que os corações queimem quando eu estiver falando. Eu quero isso, Senhor. Eu quero essa unção na minha vida, porque eu quero levar para os outros. E eu quero também para eu guardar para mim, para que eu estando de pé, eu não venha a cair. Amém? E, bom, enfim, como sempre eu anotei um monte de coisa e está tudo aqui, né? Mas eu só quero pegar um exemplo aqui que eu falei tanto de vigie, estando de pé não caia. Eu peguei 2 exemplos, na verdade eu peguei 3, eu vou dar só uma pincelada. Assim foi com Sansão. Né? Sansão recebeu do Senhor a unção, a força, e ele se estribou no seu próprio conhecimento. Sansão, qual foi o problema de Sansão? Ele não buscou intimidade com Deus. O inimigo conheceu a fraqueza de Sansão, que eram as mulheres estranhas, e ele deu força a Sansão para que buscasse mulheres estranhas, e Sansão não buscou intimidade com Deus. E eu encontrei uma frase que a sabedoria é mais... Essa frase não é minha, tá, gente? Eu encontrei, eu achei ela muito aplicável, por isso eu copiei. A sabedoria é mais forte do que a força. A força sem sabedoria é poder que destrói e mata. Eu vou repetir, gente, porque eu achei muito interessante. A sabedoria é mais forte do que a força. A força sem a sabedoria que vem de Deus é poder que destrói e mata. Foi o que aconteceu com Sansão. A força dele, sem a sabedoria de Deus, a força de Sansão, sem intimidade com Deus, destruiu e matou. Foi o que aconteceu com ele. Outra coisa, quando a soberba entra no nosso coração e nós nos achamos os tais, nós negamos o conhecimento que vem de Deus. E eu peguei o exemplo de Pedro. Quando Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse, não, Senhor, quando Jesus estava anunciando a sua morte, estava anunciando que ele haveria de morrer, que ele haveria de sofrer, de pagar um preço e depois ele ressuscitaria, o que é que Pedro fez? Não, Senhor, jamais isso não vai acontecer com o Senhor, tenha cuidado de ti mesmo. Né? Foi o momento que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ter essa perspicácia que Jesus tinha, esse entendimento. Jesus disse, ele nos prometeu que se nós crescêssemos nele, nós faríamos coisas maiores do que ele. Ele não disse isso? Então nós podemos ter a mesma perspicácia, nós podemos ter o mesmo entendimento que Jesus tem. Ele está pronto para nos dar, porque ele prometeu isso na sua palavra. E Jesus, naquele entendimento, né, ele olhou para Pedro e disse, ele não falou aquilo para Pedro, ele sabia quem estava por trás daquela palavra. Nós precisamos ter essa percepção. Quem é que está por trás daquele conselho? Quem que está por trás daquela palavra que estão nos falando? Nós precisamos, e este entendimento nós temos buscando a sabedoria que vem e o conhecimento que vem do alto, que vem do Senhor. E aí Jesus olhou para Pedro, que ele disse, para trás de mim, Satanás. E Jesus deu um alerta a Pedro. Ele falou, olha Pedro, hoje mesmo, antes que o galho cante, me negarás 3 vezes. O que Pedro disse? Que não, eu estou disposto até a morrer contigo se for preciso. Pedro negou o conhecimento. Mas por quê? Porque naquele momento ele ainda não tinha se convertido totalmente e o coração dele estava cheio de soberba. Ele estava soberbo porque há minutos atrás Jesus tinha falado para ele aqui, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou para ele, olha, não foi nem carne, nem sangue quem te revelou. Né? Então ele ficou cheio de si. Ele ficou cheio, a soberba entrou no coração dele e depois ele negou o conhecimento. E às vezes nós fazemos isso. Nós não podemos deixar a soberba se assenhorar no nosso coração. E para isso nós precisamos nos prostrar. A soberba, a prepotência, a arrogância só não toma conta de nós, seres humanos e mortais, se nós nos prostrarmos na presença do Senhor. Se nós nos rendermos e nos humilharmos aos pés do Senhor. Senhor, eu estou prosperando
prosperando. Senhor, a minha vida está boa. Senhor, os negócios estão bem. Senhor, a minha família está bem. Mas não é porque eu sou bom. Senhor, é porque a tua misericórdia é grande na minha vida. Senhor, eu me prostro aos teus pés. Senhor, não deixa a soberba se assenhorar de mim. O rei Davi orava assim. Nos Salmos, Davi fala isso. Senhor, que a soberba não se assenhoreie de mim. Então, que a arrogância, que a prepotência não se assenhoreie de mim. Tudo vai bem, amém. As coisas estão dando certo, amém. Eu acabei de passar num concurso, amém. Eu estou muito inteligente, amém. Mas que isso não se assenhoreie de mim. Não deixe, Senhor, que soberba, prepotência e arrogância tomem conta do meu coração. Eu me prostra aos seus pés, se joga no chão literalmente, se prostra, gruda a cara no chão mesmo e prostra em espírito e em verdade na presença do Senhor. E se humilhe na presença do Senhor, para que você não venha, estando de pé, a cair. Deixe que o conhecimento, a sabedoria e o temor do Senhor entre em seu coração. Só o livro de Provérbios menciona o temor do Senhor 14 vezes. Os conselhos do livro de Provérbios sobre buscar o temor do Senhor, buscar o entendimento do Senhor, isso acontece 14 vezes só no livro da Bíblia. O quão é importante o temor do Senhor. E nós já sabemos que guardar o temor do Senhor não é ter medo de Deus. Guardar o temor do Senhor é fugir do pecado, é fugir do engano, é fugir do erro, é fugir de falar uma palavra mal falada, é fugir de dar uma resposta imediata e ferir o outro, é fugir de blasfemar, é fugir da maledicência, é fugir da murmuração, é fugir da reclamação, é fugir da ira, é fugir da malícia, é fugir da lascívia, é fugir de tudo aquilo que a Bíblia nos convida a fugir. Isso é temor do Senhor. Não, eu não vou tocar nisso, porque isso não vem de Deus. Não, eu não vou assistir isso. Não, eu não vou falar isso. Não, 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 não. Não para as coisas que são enganosas. Não, não para isso, sim para o que é bom e agradável e que vem do Senhor, que vem do alto, que vem de Deus, que é ministrado ao meu coração pelo meu Pai. O meu Pai que me ama. O meu Pai, o Criador, é o nosso Pai, que nos ama, mas também é amoroso a ponto de açoitar e repreender aquele que tem por filho. Se está acontecendo o açoite, se está acontecendo a repreensão, também Ele nos ama, porque Ele está nos repreendendo, é porque nós precisamos. Está nos disciplinando, é porque nós precisamos da disciplina. Então, nós precisamos entender o nosso tempo na presença de Deus, o que está acontecendo conosco, e não deixar de buscar o temor do Senhor e a presença do Pai. E assim Pedro negou o conhecimento. Por isso o Senhor nos convida a buscar o conhecimento. Oséias 6. Vamos abrir a Bíblia em Oséias 6, de 1 a 6. Gente, o livro de Oséias, se alguém nunca leu, leia. É lindo demais. No livro de Oséias, você vai lendo, você vai vendo um Deus amoroso que começa a repreender o povo, que começa a fazer ameaças contra o povo, e depois ele vem com uma palavra de amor. Se te arrependeres, se voltares para mim, ele vem com uma palavra de amor. Aí você vai vendo um Deus tão lindo, tão amoroso, que está tentando repreender o povo, mas está mostrando o seu amor para com o povo. Vamos lá, Oséias 6, já está aí, né? Então vamos lá. Vinde e tornemos ao Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Isso é a futilidade da nossa vida. Cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz.
O verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, o Senhor tem nos buscado, Ele tem vindo, conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é que o Senhor tem pedido aqui? Nos comissionado, o que é que Ele tem nos pedido? A buscar o conhecimento de Deus, para que tenhamos misericórdia. Então, o que Ele espera de nós? O conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que sacrifícios. Então, vamos buscar o conhecimento. Vinde, conheçamos ao Senhor. Nesse texto, o Senhor fala, nos faz uma promessa sobre a vinda de Jesus, né? Que Ele nos despedaçaria, nos sararia e ao terceiro dia nos ressuscitaria e nós viveríamos diante dEle. Aqui está nos remetendo ao sacrifício de Jesus. Aí depois Ele nos convida a conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Depois Ele vem e fala sobre a futilidade da vida, que é o verso 3, né? Que o verso 4, que fala que a nossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, é a futilidade da vida, os nossos pensamentos, os nossos desejos, cedo passa. Nós precisamos nos firmar no Senhor. Nós precisamos que tudo que vem de nós mesmos é como nuvem que o vento vai levar, cedo vai passar. Então, aqui ele fala da futilidade da nossa vida, e depois ele vem e fala que nos abateu, que pela palavra nos trouxe profecias duras, palavras duras, que os juízos sairão como a luz. E depois ele vem e nos diz que ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer o conhecimento de Deus, o que nós o conheçamos, mais do que ofereçamos sacrifícios a Ele. Então, ele busca pessoas que queiram conhecê-lo verdadeiramente, que busquem o conhecimento. E para finalizar, eu peguei o terceiro exemplo, que foi o próprio rei Salomão. Eu até escrevi muita coisa aqui sobre o rei Salomão, muitos textos, mas não vai dar tempo, né? Mas Deus sabe, o Espírito Santo é que nos direciona. Então eu vou voltar naquele verso que o Senhor nos deu: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Como que Salomão pôde escrever? A maioria dos textos de Provérbios é de Salomão. Alguns são do rei Lemuel, outros são de Agur. A maioria é do rei Salomão. E ele, do verso 1 ao 10 de Provérbios, ele nos incita a buscar sabedoria. Ele nos incita a buscar a sabedoria que vem de Deus. Ele nos convida. Então, a sabedoria faz um banquete e nos convida a banquetear com ela, né? Do verso 1 ao 10. São 14 vezes que Salomão menciona sobre o temor de Deus. E um dos principais é o que nós vemos, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E como que um homem assim, que escreveu tudo isso, não viveu o que escreveu? Ele não viveu o que ele escreveu, porque ele caiu. Ele não vigiou. E qual era a fraqueza de Salomão? As mulheres estranhas, como era a de Sansão. Se não fosse Salomão, não tivesse se apegado com amor às mulheres estranhas, ele teria cumprido o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele, de ser o rei mais sábio, mais rico, mais famoso e poderoso, que morreu de dia servindo ao Senhor. Eu creio que o propósito de Deus para Salomão, eu creio que o final do livro de 1 Reis, sobre a vida de Salomão, o certo seria essa. Mas Deus nos dá a liberdade de escolha, né? Eu creio que seria isso. Salomão andou com Deus todos os dias da sua vida, e como seu pai Davi, e foi um homem sábio, teve mais sabedoria do que todos os reis da sua época, e mais riquezas, e mais conhecimento, e morreu farto em dias, reconhecendo ao Senhor. Eu creio que este era o final desenhado para Salomão, mas ele fez escolhas erradas na vida dele. Ele foi amar mulheres estranhas, que o seduziram, que o envolveram. Gente, um homem como Salomão, que Deus falou com ele por 2 vezes, que Deus deu a ele sabedoria mais do que a qualquer outro rei da época dele, que Deus deu a ele riqueza mais do que a qualquer outro. Por isso a Bíblia nos adverte: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Né? A Bíblia já nos traz a advertência. Ele escreveu Provérbios. Lá em Crônicas, quando você lê 1 Crônicas e 1 Reis sobre Salomão, você vê que ele sabia sobre fauna, sobre flora. Ele falava sobre tudo.
Ele tinha conhecimento de tudo. A sabedoria dele é narrada, no caso da mulher, do filho que morreu, das crianças, né? Mas, se você for lendo, você vai vendo que Salomão tinha muito conhecimento de muita coisa. E aí, ele se estriba no seu próprio conhecimento. E ele tropeça e cai. Ele negligenciou os conselhos de seu pai. Então, eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo está avançado, mas se você vai lá e ler em 1 Reis, você vai ver quando Davi estava perto de morrer, os conselhos que Davi deu a Salomão. Ele deu os conselhos sérios e importantes a Salomão. E Salomão negligenciou os conselhos de seu pai. Quantas vezes nós temos negligenciado os conselhos do Pai Celestial? Quantas vezes nós temos negligenciado os conselhos do Pai que estão nesta palavra? E eu vou sempre repetir: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Não negligencie os conselhos do teu Pai Celeste que estão nesta palavra. E se você tem um pai físico que conhece a Deus, que serve a Deus, que te aconselha, melhor ainda, não negligencie os conselhos de teu pai. Depois, Salomão. Nós vamos ler só esse texto para eu finalizar. É 1 Reis 11, 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Está aqui. Deus disse a ele sabia, estava escrito: não se una a essas mulheres. Por quê? A essas mulheres, por quê? Elas vão perverter o seu coração e você vai seguir aos seus deuses. O conselho estava escrito, o conselho estava pronto, o conselho de Deus está aqui. Não é não, não pode, não pode, não faça, não faça. Está aqui, o conselho está aqui. E um homem como Salomão, se um homem como Salomão caiu, quem somos nós? Quem somos nós? Então, aquele que está de pé, vigie para que não caia. A fraqueza de Salomão eram as mulheres estranhas. A fraqueza de Sansão eram as mulheres filisteias. Qual é a sua fraqueza? Não se estribe no teu próprio conhecimento, mas busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque o entendimento que vem do alto. Se humilhe na presença de Deus. Vigie para que não caia. E uma das piores consequências que foi a de Salomão, foi que o reino foi dividido. Salomão, ele desmanchou tudo o que estava por vir. Os reis que vieram após ele, os reis de Judá, todos prevaricaram, todos pecaram, todos caíram, todos. Foi uma sequência de erros. Nós temos uma geração a cuidar, nós temos filhos a cuidar, nós temos netos a cuidar, nós temos a nossa geração para cuidar. E nós precisamos vigiar para que não aconteça o mesmo na nossa geração. Nós precisamos vigiar, porque o reino foi rasgado e dividido. E a 10ª parte do reino foi dado ao servo de Salomão. E para o filho dele só ficou 2, que se uniu em um, que foi o reino de Judá. E Deus só manteve o reino de Judá por amor a Davi e por amor à promessa do Cordeiro de Deus que viria. Deus só manteve Judá, porque de Judá viria Jesus, de Judá viria o herdeiro, de Judá viria o Cordeiro de Deus, por amor à promessa, por amor ao propósito, por amor ao princípio de Deus que ele não muda. Ele manteve Judá no reinado, na descendência de Davi. Salomão estragou tudo. Salomão estragou tudo. Foi o homem mais sábio? Foi. Foi o homem mais rico da época? Foi. Foi um rei poderoso? Foi. Mas tudo isso não adiantou de nada, porque ele estragou tudo.
Então, nós precisamos vigiar e orar. Se estamos de pé para não cairmos, não vamos estragar o plano de que Deus tem para a nossa geração. Não vamos estragar o plano que Deus tem para os nossos filhos. Não vamos estragar tudo. Vamos nos manter no prumo, vamos nos manter na palavra, vamos buscar conhecimento, entendimento, sabedoria que vem de Deus. Vamos encher a câmara do nosso coração de tudo que é mais aprazível e agradável, mas é o que vem do céu, não é o que vem do mundo. Precisamos do céu mais do que nunca. Precisamos olhar para cima mais do que nunca. Precisamos do céu, gente, mais do que nunca. Precisamos todos os dias falar: Senhor, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Ainda que o inimigo borbulhe na sua cabeça, a vontade de Deus não é feita. Olha a maldade, olha os crimes, olha as guerras. Não importa as acusações do inimigo. Vamos continuar clamando: Senhor, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na terra, na minha vida, na minha família, como ela é feita nos céus. Se essa oração não fosse importante, Jesus não teria deixado ela registrada. Ela é ensinada para nós, mas não ore mecanicamente, não fale como se fosse uma reza, fale como se fosse uma palavra profética, algo que o Senhor te ensinou. Clame, vamos clamar: venha, Senhor, o teu reino, venha, Senhor, o teu reino, reina, Senhor, na minha vida, reina, Senhor, na minha família. A vida dos meus filhos está uma bagunça, mas reina, Senhor, na vida dos meus filhos, que venha o teu reino, Senhor. Conserta o que está errado, Senhor. É isso, nós precisamos buscar o conhecimento que vem de Deus, nós precisamos buscar a unção que vem de Deus, nós precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Mais do que saúde, mais do que comida, mais do que qualquer outra coisa, mais do que esse ar que nós agora aprendemos a valorizar. Nós precisamos do Senhor, porque se o ar faltar, se o corpo perecer, o Senhor estará ali ao nosso lado, ainda que o nosso ar nos falte, ainda que nós não tenhamos mais fôlego de vida nessa vida terrena. O Senhor estará ao nosso lado. Que não nos falte o Senhor. Que não nos falte o conhecimento de Deus. Que não nos falte a presença do Senhor. Que não nos falte jamais. Venha, Senhor, o teu reino. Faça-se, Senhor, a tua vontade. Ore pela tua igreja. Ore pelo ministério Grão de Mostarda. Ore, Senhor, faça-se a tua vontade no ministério no grão. Muda o que precisa ser mudado. Senhor, ore pelas lideranças. Os seus líderes precisam da sua oração. Eles são homens como nós, homens e mulheres como nós, que precisam das nossas orações. Orem uns pelos outros, vamos clamar, vamos orar. Senhor, por quem que o Senhor quer que eu ore hoje? Põe no meu coração, comece a orar. Senhor, agora é o momento que eu vou interceder. Eu quero orar pelas pessoas. Senhor, por quem o Senhor quer que eu interceda? E Deus vai trazendo à sua mente o nome, pessoas, rostos, e você vai orando e clamando, e ali Deus vai te ajudando, vai te abençoando, vai te agraciando, vai te dando coisas que você pensava que você não receberia. Eu estou falando disso espiritualmente. Eu estou falando da riqueza espiritual. Encha as câmaras da sua casa de tudo que é mais suave e agradável, que é o que vem do céu. Amém? Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.